Muito bom dia a todos, excelentíssimo Senhor Secretário de Estado Daniel Santos, distintos administradores e presidentes da banca comercial, representantes reguladores, de uma forma geral, caros presentes. Quero agradecer, antes de mais, ao Jornal Expansão pelo convite que endereçou à KPMG para estarmos aqui presentes hoje e partilhar a nossa visão, a nossa análise sobre o setor bancário, um setor que se encontra num momento muito interessante da sua história. Eu diria até que se encontra num ponto de inflexão. Não dispomos de muito tempo, portanto 15 minutos, 20 segundo a agenda, mas vamos tentar cumprir. A minha proposta é nós olharmos para como é que chegamos até aqui, portanto entender o que é que mudou nos últimos 5 anos no setor bancário, olhar para os principais fatores que estão a provocar esta mudança, portanto esta alteração de ciclo, e também falamos do presente, tentar entender como é que a banca em Angola se compara com alguns países pares e, por fim, traçar algumas linhas estratégicas para o futuro da banca em Angola. Começando por esse ponto, começando por essa ideia de ponto de inflexão, vemos basicamente 3 grandes motores a trabalhar em conjunto. O primeiro, e se calhar mais relevante, a regulação. Portanto, o BNA tem feito um esforço muito grande de modernizar o quadro regulatório em Angola. Portanto, exemplo disso é o projeto de convergência de supervisão, portanto, que passa por exigir mais capital aos bancos, sim, mas também por alinhar com as melhores práticas internacionais. E neste caso temos alguns exemplos, não vou entrar em muito detalhe, mas por exemplo o ICAP e o ILAP, que basicamente são processos internos para avaliar se o banco tem capital suficiente e liquidez para fazer face aos riscos que assume, mas também planos de recuperação que obriga os bancos a pensar o que fazer se houver uma crise que coloca os bancos em dificuldades financeiras antes de chegar à falência. Um segundo momento, assistimos em Angola à entrada de novos players internacionais, particularmente players de matriz ou presença pan-africana. Portanto, isto trouxe mais novas ideias, mais concorrência, mas também mais escala. Internamente tivemos movimentos interessantes. O caso do IPO do Banco BAI, portanto agora estamos a assistir também a um processo semelhante com o BFA. Portanto, são indicadores interessantes da dinâmica interna da banca em Angola. Um terceiro pilar muito relevante que tem a ver com o alinhamento estratégico com o objetivo de diversificação e crescimento económico. Aqui nota-se claramente uma orientação do Executivo para que a banca passe a financiar mais o setor real da economia. No fundo, a regulação mais forte, mais concorrência e uma orientação estratégica para financiar a economia, portanto, são os grandes vetores que estão a provocar essa alteração na banca em Angola. Olhando um pouco em mais detalhe, portanto, se consideramos o período de 2020 a 2025, vemos algumas vagas de mudança. Em 2020, o foco foi na governance, ou seja, num conjunto de princípios e regras de uma gestão sã e prudente da banca. Assistimos também, em 2020, a um primeiro esforço de inclusão financeira. E como já disse aqui o Sr. Secretário de Estado, o 2021, o foco foi na supervisão. Portanto, com a publicação da nova Lei do Regime Geral de Instituições Financeiras, que veio reforçar a supervisão e a solidez das instituições financeiras com um quadro regulatório mais moderno e robusto. Seguidamente, tivemos 3 anos muito importantes de abertura e modernização e digitalização financeira, nomeadamente com a publicação do regime jurídico das instituições de moeda eletrónica. Este facto permitiu a entrada de fintechs e das operadoras móveis fornecerem serviços financeiros digitais. Assistimos também ao lançamento da primeira fase do SPTR 24/7, ou seja, o Sistema de Transferência em Tempo Real,
e o Kwanza instantâneo, o arranjo Quick. Esses dois marcos tiveram um impacto muito relevante na inclusão, na medida em que facilitam que transações para as pessoas não bancarizadas ou então que operam no setor informal. Mais recentemente, nomeadamente, especificamente 2004, 2025, o foco tem sido na gestão de risco e capital das gestões financeiras. Temos tido, por exemplo, um alinhamento crescente com Basileia 2, Basileia 3, mas também as frameworks de resolução e recuperação e resolução bancária. Assistimos ainda, e está em curso, portanto muitos de vós têm acompanhado esse processo, da auditoria especial à qualidade de dados, que no fundo tem a ver com a forma como os bancos tratam e reportam informação de risco. No entanto, falamos aqui de resiliência, também vou usar essa palavra. Todas essas reformas, todos esses avanços inegáveis que foram atingidos no setor bancário nos últimos 5 anos foram implementadas num período económico muito difícil. Portanto, tivemos vários desafios estruturais profundos, como a instabilidade cambial, mas também choques macroeconómicos externos. E isso, podemos, em resumo, dizer que foi uma jornada de resiliência. Portanto, a palavra resiliência, mais uma vez aqui, a ser chamada. Olhando agora um pouco para como é que a banca angolana se compara, portanto, aqui nós utilizamos alguns países como referência, nomeadamente o Ghana, o Quénia, a Nigéria, mas também a Zâmbia. A informação pública mais recente para efeitos de comparação 2021 e, em alguns casos, no caso de Angola, utilizamos também a informação 2024. Aqui os dados são muito interessantes e a mensagem é esta. A banca angolana destaca-se pela rentabilidade e pela eficiência, por um lado, mas chega ainda a muito pouca gente. Se nós olharmos para os indicadores de acesso, nomeadamente a população bancarizada, vemos que ainda menos de 1/3 dos angolanos têm acesso a serviços bancários, ou seja, a taxa de bancarização é ainda inferior a 1/3 da população. O número de balcões, ou seja, o indicador de acesso físico aos serviços bancários, tem apresentado uma tendência decrescente, portanto isso também justifica pelos processos de reestruturação por que passaram vários bancos ultimamente. Mas hoje, passaram vários bancos, perdão, e a tendência tem sido efetivamente de decréscimo. A boa notícia, ou em sentido positivo, se olharmos para o crédito, apesar do ratio de transformação ainda ser baixo, nota-se claramente os sinais de crescimento, portanto, desde 2020, com o ratio de transformação, ou seja, quanto do depósito que é convertido em empréstimo tem aumentado, e situa-se acima de alguns países que usamos para efeitos de comparação, mas ainda temos oportunidades de melhoria, portanto, estamos muito abaixo de países como a Nigéria. Em termos de crédito sobre porcentagem do PIB, portanto, aqui também temos dados positivos. Desde 2020, o crédito líquido à economia tem crescido, como indica os dados de 2024, portanto, com um crescimento de 15%. Isto mostra não só o esforço que a banca tem feito para financiar a economia, mas também o impacto das medidas do Executivo e do BNA, nomeadamente com o aviso 2010-2020, revogado pelo aviso 10-2024. Esta combinação, ou seja, muita eficiência, boa rentabilidade, mas por outro lado baixa inclusão e cobertura, diz duas coisas. Por um lado, uma potencial concentração da banca em alguns nichos de clientes, segmentos de produto, mas também ainda o caminho que temos que fazer para chegar à base da pirâmide. Isto levanta questões interessantes sobre a profundidade da real inclusão que estamos a assistir. Queria salientar, no entanto, que isto não é um trabalho exclusivo da banca. Portanto, exige também muita colaboração no setor privado,
o Sr. Secretário de Estado já falou disso, o setor privado, as PMEs têm que se organizarem, têm que investir na formação e têm que apresentar projetos, entre aspas, bancarizáveis. Portanto, a bondade dos projetos tem que ser melhorada. Face a este antagonismo e olhando para o futuro, portanto, esse antagonismo, eficiência, baixa inclusão, necessidade de financiar as PMEs, entendemos que o desenvolvimento sustentável de Angola e o progresso económico depende muito das suas PMEs. O gráfico que nós trazemos aqui mostra que existe um potencial enorme da banca crescer, financiando as PMEs, principalmente aquelas que registraram maior crescimento médio no PIB nominal, nomeadamente as PMEs do comércio, da agropecuária, silvicultura e pescas. Portanto, apoiar as PMEs é, na verdade, apoiar a tal diversificação económica de que tanto falamos. Existe muito potencial, mas, mais uma vez, tem que ser um trabalho de todos. Não é um trabalho exclusivo da banca. A banca pode ajudar, tem ajudado, mas é preciso que haja, igualmente, colaboração dos outros stakeholders. Olhando para o futuro e sem querer entrar em muito detalhe daquilo que o Dr. Mário vai falar a seguir sobre a banca daqui a 10 anos, nós gostávamos de deixar aqui algumas áreas estratégicas que consideramos fundamentais para o setor bancário em Angola. Basicamente, é um caminho para que a banca deixe de ser só intermediário, só entre aspas, para passar a assumir um papel mais ativo no desenvolvimento económico e social de Angola. Entendemos que a banca hoje tem as condições não só regulatórias, temos um quadro regulatório mais robusto, mas também condições tecnológicas e humanas para assumir um papel central no processo de desenvolvimento do país. Essas áreas são, primeiro, expansão da banca, portanto, a inclusão financeira, modernização dos modelos operacionais, mas uma modernização muito focada na eficiência e no serviço ao cliente. O terceiro pilar relacionado com a supervisão, portanto, continuar o processo de alinhamento com as melhores práticas e reforço da literacia como outro pilar estratégico fundamental. Por fim, as tecnologias emergentes. E aqui não estamos a falar de tecnologias como um fim em si, mas como um acelerador para a inclusão e para a eficiência. Olhando em mais detalhe em cada uma dessas áreas, vemos que os números dizem que estamos ainda longe das metas. Portanto, ao nível da expansão de acesso, o índice de inclusão financeira em 2024 era de 49% e a Estratégia Nacional de Inclusão Financeira aponta para 75% em 2027. É basicamente crescer 53% em 2 anos. É uma escala ambiciosa e ainda bem. No entanto, as maiores barreiras em termos de inclusão têm sido sempre a cobertura geográfica. Se nós olharmos para o mapa de Angola e a distribuição do número de balcões versus a taxa de bancarização, vemos claramente que ainda existe muita concentração nos centros urbanos, nomeadamente Luanda, e províncias de extensão territorial enorme como Mochico ou Cuando Cubango ainda têm pouca representatividade em termos de balcões. Existe, e é uma nota importante, uma correlação positiva entre o número de balcões e a taxa de bancarização. Portanto, onde há mais balcões, há, por sua vez, mais inclusão e a taxa de bancarização é maior. No entanto, hoje em dia, a inclusão não se faz apenas através de meios ou canais físicos. O digital, outros meios, como, por exemplo, agentes bancários, têm ajudado e muito a quebrar essa barreira geográfica. Vimos, por exemplo, a banca a investir fortemente nos canais digitais.
A EMIS tem apresentado soluções interessantes, como o Multicaixa Express, que tem dado um contributo muito relevante para a inclusão. Basta ver, por exemplo, os últimos dados publicados pela EMIS sobre o número de transações através da rede Multicaixa Express. Mas, se calhar, o mais impressionante, como podemos ver, foi o crescimento brutal que observamos nos agentes bancários e nos agentes de pagamentos. Os agentes bancários, só para referência, cresceram 641% de 2023 para 2024. É um crescimento enorme. Da mesma forma, tivemos um crescimento de 203% relativamente aos agentes de pagamentos. Tudo isto, mais os meios digitais que eu já referi, como o Kwanza instantâneo, o microcrédito e o incentivo ao financiamento da economia real, é a chave para nós levarmos a inclusão a mais pessoas, a mais população. Aqui o desafio é sempre a escala e a velocidade com que nós chegamos àqueles que precisam. Continuando com o segundo pilar, modernização de modelos operacionais. Portanto, aqui apresentamos 5 grandes aspectos que nos parecem fundamentais, nomeadamente a centralização no cliente, que pode passar muito pelos modelos de banking as a service, ou seja, ter uma banca integrada, okay, mais invisível no dia a dia das pessoas, mas ao mesmo tempo mais próximo. O capital humano, um pilar muito importante. Aqui nós estamos a falar da necessidade de investir fortemente na educação, de requalificar para o digital, mas também reter talento para oferecer serviços mais personalizados. Um terceiro aspecto, e que liga também com a necessidade de financiarmos as PMEs, é redesenhar a oferta, pensar nas necessidades reais dos nossos clientes, dos nossos segmentos, e não no cliente ideal. Seguindo para o quarto pilar, portanto, a transformação digital, aqui existe um potencial enorme, efetivamente, em vários aspectos, não só em tudo o que tem a ver com a automatização do back-office, daquilo que é invisível, portanto, da banca, mas também de utilização de novas tecnologias, de API para ligar e integrar sistemas, adoção do cloud e software as a service para sermos mais ágeis e ganharmos escala. Por último, um aspecto que tem sido também muito falado ultimamente tem a ver com a utilização dos dados, ou seja, a utilização dos dados para a tomada de decisão, não só a nível da gestão de risco, mas também a nível do negócio, desenho de produto e outros aspectos. Por fim, o ESG, como um outro vetor importante a nível da modernização dos modelos operacionais, aqui o apelo é integrar efetivamente o ESG nos modelos de negócio da banca. Seguindo um pilar base, que é a estabilidade do setor, portanto a supervisão, e aqui a ideia não é simplesmente ter mais regras, mas sim encontrar um equilíbrio entre uma regulação inteligente, mas que garanta ao mesmo tempo que os bancos são sólidos, transparentes e que o sistema é estável. Portanto, esta é a principal característica, diria eu, de uma regulação inteligente. Uma regulação inteligente que não sufoque a inovação, mas, pelo contrário, que seja uma amiga, ou se quisermos, aliada da inovação responsável, que é fundamental para a inclusão e a modernização contínua do sistema bancário e do sistema financeiro em geral. E, em consequência, um sistema mais seguro gera mais confiança, e mais confiança é fundamental para atrair investimento direto estrangeiro. Entrando no pilar da literacia, este é outro pilar fundamental. A literacia é a base de tudo. Se as pessoas não percebem como é que funciona o sistema ou não confiam, naturalmente não vão aderir. E os números aqui indicam-nos que em 2022 o índice de literacia financeira era de 24,3 e a ambição da Estratégia Nacional de Inclusão Financeira
para 2027 é de 27,1%, ainda modesto. No entanto, se nós olharmos para os principais impedimentos de abertura de conta bancária, rapidamente percebemos que existe ainda uma barreira de compreensão relativamente a esses aspectos. Por exemplo, 45% diz que não tem conta bancária porque acha que não tem necessidade ou nem tem rendimento. Portanto, aqui é preciso efetivamente criar riqueza para dar rendimento às pessoas. Mas logo de seguida temos um conjunto de outras razões, nomeadamente não entende como funciona, não tem documentos necessários, portanto, o tema da identificação é importante. Portanto, a última estatística, se não me recordo, se não me falha a memória, apenas 30% da população angolana tem identificação, mas também aspectos como não consegue manter um saldo mínimo. Portanto, temos aqui muitos desafios relativamente à literacia financeira e, mais uma vez, nenhum banco consegue fazer isso sozinho, apesar de estarmos aqui a falar hoje da banca. Muito tem sido feito para resolver esses problemas, esses desafios, e o programa da literacia financeira do BNA é visto como um pilar vital para a inclusão, mas também para a estabilidade do sistema a longo prazo. O último pilar tem a ver com o uso das tecnologias emergentes. Aqui também já foi referido, o uso das tecnologias, na nossa perspectiva, tem que ser não como a tecnologia em si, mas como um fator de convergência, de aceleração, da inclusão e da eficiência. Aqui apresentamos alguns exemplos, portanto não vou entrar em detalhe, nomeadamente a Generative AI, que tem um potencial enorme a nível de utilização de serviços financeiros, o Open Banking e também os serviços de pagamentos. Portanto, a mensagem final que eu queria deixar é um desafio, um apelo para a banca ir para além do papel tradicional de intermediação financeira e assumir um papel central no desenvolvimento económico. E para isso é preciso parcerias. A banca, nenhum banco conseguirá fazer isso sozinho. Portanto, tem que haver parcerias estratégicas com o Estado, com as universidades, com centros de inovação, mas também com a economia real, portanto com as empresas. E para isso deixamos alguns fatores de sucesso que consideramos chave, nomeadamente cooperar para transformar, financiar a economia, criar soluções úteis e sectoriais, portanto falei há pouco sobre isso, na necessidade de criar soluções adaptadas às nossas PMEs, incluir o informal e, por último, educar para incluir. Portanto, termino dizendo que a capacidade que a banca, o futuro da banca depende muito da sua capacidade de assumir esse papel central no desenvolvimento económico e social do país. Muito obrigado a todos.